Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem boa notícia, hein? Mais uma dívida paga e essa vai evitar um transtorno tão grande. Escalação contra o Fluminense, como é que vem o adversário também, vou falar pra vocês. E a novela André segue. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai te inscrevendo no canal se você ainda não está inscrito, assiste os meus vídeos, gosta dos conteúdos, te inscreve, me ajuda a crescer aqui na plataforma, tá bom? É a única coisa que eu peço para vocês e não custa nada, é de graça. Vai lá, inscrever-se e pronto. Tamo junto, tá, rapaziada? Obrigado pelos quase 1.200.000 inscritos que estão por aqui. Vamos falar de muitas coisas a respeito desse vídeo. A primeira, o Corinthians pagou a dívida que ele tinha com o Shakhtar Donetsk ainda pelo empréstimo do volante Maicon lá em 2022. Um valor que, acumulado com juros, com multa, com uma condenação que acabou acontecendo na Corte Arbitral do Esporte, chegava em 7,8 milhões de reais. Esse valor foi se arrastando e o Corinthians conseguiu abater uma parte da dívida por um não pagamento do Shakhtar ao Corinthians pelo meia Pedrinho, de 2,4 milhões de reais. Abatendo isso, o Corinthians quitou com 5,4 milhões de reais essa dívida que tinha referente ao volante Maicon. E essa dívida não é só para você dormir tranquilo, tipo, não pago mais nada, não devo mais nada, não sei o quê. Sabe aquela sensação boa de você pagar uma conta? Não é só isso. Também era uma dívida que poderia gerar o transfer ban na medida em que houve já uma condenação no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. Então, essa dívida ela também elimina a possibilidade de mais um transfer ban, que foi algo que prejudicou muito o Corinthians no ano passado. Ainda tem outros valores pendentes para que o Corinthians ainda consiga resolver para evitar futuros transfer bans, né? Um deles é pelo Rodrigo Garro, ao Tajeres, e esse é salgado. É mais de 20 milhões de reais, estou falando de 23 milhões de reais. É o próximo passo. A do Maicon foi paga, a que derrubou o transfer ban, que era do Félix Torres, também foi paga, a do Matias Rojas foi paga. Pouco a pouco, o Corinthians vai quitando as suas dívidas mais urgentes que estavam trazendo um reflexo super negativo, né? Como a impossibilidade de registrar jogadores. Agora não. Agora, por enquanto, o Corinthians está tranquilo, mas tem que resolver essa pendência aí com o Tajeres pelo Rodrigo Garro. Falando sobre dinheiro que saiu, tem um dinheiro que pode entrar, que é uma proposta do Liverpool da Inglaterra pelo zagueiro Murilo, aquele Murilo que eu acho que tinha que estar na seleção brasileira, do Nottingham Forest, cara, é bizarro, por 80 milhões de euros. 80 milhões de euros o Liverpool deve pagar ou pode pagar ao Nottingham Forest para tirar o Murilo do Forest. A gente está falando de 480 milhões de reais. O Murilo foi vendido pelo Corinthians ao Forest por 12 milhões de euros. Ele está sendo vendido agora, deve ser, do Forest para o Liverpool por 80 milhões de euros. 12,80. É muito louco, né? Que baita negócio fez o Nottingham Forest. E assim, futebol brasileiro, vender um zagueiro por 12 milhões de euros... Embora, né, o Corinthians tenha vendido, o Palmeiras tenha vendido o Vitor Reis para o City por 35, eu acho, milhões de euros. Então, assim, saiu de graça o Murilo, né? Mas, e saiu tão de graça que o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura venda. Isso significa que, se esse valor for confirmado, de 80 milhões de euros, o lucro que o Forest teria com o Murilo seria de 68 milhões de euros. 10% disso é do Corinthians. Quase 7 milhões de euros. Então, assim, você vendeu por 12 milhões de euros, os 70% que o Corinthians tinha direito dele, e aí, numa futura venda, 10% disso é 7 milhões de euros. Olha que loucura. Entraria aí cerca de 40 milhões de reais. É isso, né? 40 milhões de reais para o Corinthians, caso essa venda seja confirmada. 40 milhões por uma 10% de uma mais-valia. É muito louco.
Então pode ser uma grana aí que o Corinthians receba nos próximos dias e resolva um pouquinho do caixa, né? Porque o Corinthians tem que vender jogador, aquela coisa toda, tem que bater uma meta de 150, 160 milhões de reais em jogadores esse ano. Quarentinha aí já vão no Murilo de uma forma até inesperada, né? Ou não, né? Porque se esperava que ele fosse negociado, mas talvez não por esses valores. Vamos lá, vamos falar sobre a situação do André. Alguns portais italianos, entre eles o Corriere dello Sport, que é um dos principais, disse que o Milan cogita desistir do negócio e o Milan teria feito, segundo a ESPN, uma nova proposta, inclusive, para ter o André nos últimos dias. Mas que o Milan teria voltado atrás, que o Milan teria desistido exatamente por conta da divergência das tratativas, né? Pelo fato de já ter um acordo encaminhado, o Osmar Stabile deu para trás na última hora, aquela coisa toda, os caras ficaram bem incomodados. O que me estranha, tem uma divergência aí, é que tem uma nova proposta. E aí eles teriam desistido por conta de uma inconformidade com a postura na primeira proposta, ou agora tem um fato novo? Ou agora houve também uma possibilidade de recusa e aí os caras, né, aí desistiram mesmo. E eu já falei para vocês que a primeira proposta foi ridícula, realmente. A segunda, embora ela não tenha crescido tanto, assim, a gente está falando de 4 milhões de euros, mas aí já chega num nível que para um jogador de 19 anos, com poucos jogos disputados, aí eu já considero, totalizando, né, com os bônus, 24 milhões de euros. 24 milhões de euros por um volante de 19 anos, não acho desprezível. Acho que tem que avaliar por 70%, tá? Não acho desprezível. Mas quero saber onde é que está esse pulo aí. Porque eles estariam incomodados com a primeira, mas aí voltaram atrás e fizeram uma nova proposta, ou agora ficaram incomodados lá com a primeira, porque o Corinthians recusou essa segunda. A gente vai ter que aguardar aí, mas a notícia, a imprensa italiana já coloca uma possibilidade de desistência do Milan, em definitivo, pela contratação do volante André. Vamos aguardar. Vamos projetar esse jogo contra o Flu? Chegou a hora. Voltou o Campeonato Brasileiro, terminou a data FIFA e o Corinthians se volta para a sua maratona no mês de abril. Não é mentira, hoje é dia 1º, mas o bicho começa a pegar já no Rio de Janeiro, nessa quarta, 9h30 da noite, com a estreia de Jesse Lingard, provavelmente entre os titulares. Fisicamente tudo bem com ele, treinando há um mês no CT Joaquim Grava, super entrosado, super elogiado, bem fisicamente, regularizado, tudo certo. E na ausência do Memphis, do Caio César e de outros atacantes, do Guinegão, o Jesse Lingard vai poder começar o jogo ao lado do Yuri Alberto. A escalação do Corinthians deve ter, com as ausências de Hugo Souza, André Carrilho, Memphis Depay, Caio César, Ranieri suspenso, essa galera aí que tá fora. Felipe Longo é o goleiro, Mateuzinho na direita, Matheus Bidu na esquerda, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Meio de campo, imagino eu, com Alan, Matheus Pereira, André e Breno Bidon. Lingard e Yuri Alberto. Bom time, hein? Bom time. O Garro pode entrar nesse meio aí, pode ser Garro e Bidon, e aí sairia um dos volantes, né? O Matheus Pereira, provavelmente, aí seria o Alan, André, Garro e Bidon, mas acho que fora de casa, contra o Flu, o Garro ou o Bidon devem esperar, no caso o Garro. Então, deixa eu projetar até o Flusão aqui para vocês. O Fábio no gol, né? Samuel Xavier na direita, o René na lateral esquerda, a dupla de zaga do Gêmeos, que é ex-Mirassol, e do Freitas, que é bem contestado por lá. Meio de campo, bom meio de campo, hein? Martinelli, Hércules, que eu sou muito fã, Lúcio Acosta, que está jogando fino, e possivelmente Savarino, mas tem uma dúvida aí, pode ser que seja o Soteldo. Aí temos o Serna, rápido, e o John Kennedy, ou o Castilho, mas deve ser o Serna e o John Kennedy. O Cano vai ser relacionado depois de 5 meses. Então, assim, esse time do Zubeldia, não à toa está no G4, é um bom time de futebol. O Corinthians vai ter inúmeras dificuldades. Tem que marcar esse baixinho. Esse Lúcio Acosta, ele dá as cartas do jogo. Ele é um jogador que hoje se procura no mundo, que é esse meia de ligação para ligar elo, né, meio campo e ataque. Aparece na área, finaliza, inteligentíssimo, tem o mapa do jogo na cabeça. Embora a estatura baixa, ele joga uma enormidade.
Lúcio Acosta e outros jogadores muito bons também, o Hércules, o Martinelli, que eu sou muito fã, o goleiro Fábio, o Canóbio está ausente por conta da data FIFA, né? Se o Corinthians tem ausentes, o Fluminense também tem o Canóbio. 9h30 da noite, no Rio de Janeiro, no Maracanã, Fluminense e Corinthians, com transmissão exclusiva do Prime Video. Recentemente um inscrito aqui, um espectador, falou: pô, Chico, avisa pra gente onde vai passar o jogo. E eu nunca me atentei que essa era uma informação importante, porque hoje em dia a gente fica batendo cabeça, né, pra saber onde vai passar. Então, Fluminense e Corinthians terá a transmissão do Prime Video. Então é um aplicativo de streaming, né, pra quem não tem. Ou tem que assinar, ou tem que assistir na casa de alguém, dá teus pulos aí pra poder ver o jogo. Tá bom? Depois do jogo, você sabe, tem encontro marcado aqui no canal entre eu e você. Valeu? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!